Fala, galera vascaína! Como diz aí a capa do vídeo, a barca continua. É isso mesmo, continua a barca no Vasco. Não para de sair jogadores. Até agora todos que saíram deveriam ter saído mesmo. Vamos ver aí os próximos que irão sair. A lista está bem cheia de jogadores que ainda podem deixar o Vasco, mas aí tem jogadores do Júnior. Eu acho que deveria ter um pouco mais de chance, um pouco mais de jogos aí para ver se eles vão dar caldo ou não. Então nessa lista eu trago Miranda, Caio Lopes, Vanderlei, Castan, Daniel Amorim e João Pedro. São jogadores que podem deixar o Vasco ainda esse ano. Cada um tem a sua particularidade. Vamos começar falando sobre os jogadores que têm contrato se encerrando agora em dezembro e um que termina em janeiro, que é o caso do Miranda e do João Pedro, que acaba agora em dezembro de 2021, e até agora a diretoria não se mexeu para renovar com os dois jogadores, e o Caio Lopes, que termina em janeiro de 2022. São três jogadores da base, três jogadores que subiram ano passado, esse ano, e tiveram poucas oportunidades. O Miranda se envolveu agora aí recentemente com doping. O Caio Lopes subiu, voltou, subiu de novo. E o João Pedro eu acho que é o mais, vamos dizer assim, fraco desses três aí. Eu acho que o Miranda e o Caio Lopes deveriam ter o seu contrato renovado por pelo menos mais um ano aí, para ver se eles dão algum caldo. O Caio Lopes tem uma certa habilidade, é um jogador que, se bem trabalhado, eu acho que pode ter um futuro legal no Vasco. E o Vasco vai precisar também de zagueiros, né? O Miranda é um jogador da base, barato. Eu acho que pelo menos por mais um ano aí deveria sim renovar o contrato, pelo menos do Caio Lopes e do Miranda para o ano que vem, já que nós estamos dispensando muito e tem que contratar muito. Só que contratar muito está difícil, né? Tá difícil contratar um, imagina 10, 15 jogadores. Outros que podem deixar o Vasco também é o Vanderlei, Leandro Castan e Daniel Amorim. Daniel Amorim também tem o contrato terminando no final do ano, mas o Vasco tem interesse em continuar com o jogador e o jogador tem interesse em continuar no Vasco. Então isso aí pode ser um ponto positivo para o Vasco. Na minha opinião, também deveria continuar com o jogador. Seria um bom jogador ali para reserva, para entrar para o segundo tempo, um jogador alto que pode mudar um pouco a tática do jogo, em cruzamentos. Eu acho que sim, é um jogador esforçado, é um jogador que briga, um jogador brigador. Eu acho que sim, deveria ter mais uma chance o Vasco, o Daniel Amorim no Vasco. Lembrando que a Tombense, que é o dono do passe do jogador, subiu para a Série B, ele estava na Série C, subiu para a Série B, mas mesmo assim o presidente do Tombense não vai criar muito empecilhos para o Vasco continuar com o Daniel Amorim por pelo menos mais um ano. E outros dois jogadores que têm contrato até o final do ano que vem, mas não devem permanecer no Vasco, é o Leandro Castan e o Vanderlei. O Vanderlei não agradou muito pela parte técnica. O jogador chegou a virar reserva do Lucão, o Lucão falhando muito. Quer dizer, ele virou reserva de um goleiro que estava agarrando quase nada. E ele tinha uma cláusula, o contrato dele iria até o final do ano, mas ele tinha uma cláusula feita pelo nosso grande passarudo, né? Que, dependente do número de jogos que ele batesse, já teria o seu contrato renovado para o ano que vem, e foi isso que aconteceu. Mas a diretoria está tentando reincidir o contrato do jogador e depende do jogador, né? Se ele falar que não quer, o Vasco vai ter que pagar ou a indenização ou continuar com o jogador para o ano que vem. Vai depender muito se algum clube vai querer o Vanderlei, né? Porque ele não vai querer sair do Vasco para ficar desempregado. Lógico que ele não vai fazer isso. Então ele deve estar procurando algum clube. Se ele encontrar, beleza, ele reincide. Se ele não encontrar, ele continua recebendo no Vasco, mesmo se tiver encostado, ele não quer nem saber, está em final de carreira. E o Leandro Castan, não vou dizer nem por parte técnica, também, mas não foi muito por parte técnica que o Vasco quer reincidir com o Castan. E eu acho que chegou ao fim o ciclo, né, do Leandro Castan no Vasco. Sim, pela parte técnica também, que teve alguns jogos que ele falhou, mas também teve uns que ele salvou o Vasco. Acho que teve alguns jogos que ele entregou
o jogo, ele entregou, fez corpo mole de propósito em alguns jogos para derrubar alguns técnicos. Eu lembro muito bem disso. Então, o problema do Leandro Castan é se envolver em polêmica, é se meter aonde não deve, é postagens em Instagram, é postagens em Twitter, que eu acho que o jogador deve ficar um pouco fora a respeito disso. Não se posicionar em tudo, porque você cria, vira os holofotes para cima de você de uma forma negativa. E isso aconteceu algumas vezes. O Leandro Castan, quando deveria se posicionar, não se posicionou. E quando ele deveria ficar quieto, ele se posicionou numa coisa que não tinha nada a ver com ele. Então, acho que meio que desgastou aí essa relação. A gente agradece muito pelo que o Leandro Castan fez pelo Vasco, por todas as vezes que ele jogou com vontade, jogou com garra. Ele mesmo já publicou lá no Instagram dele a mudança dele para São Paulo. Então, ali ele já deu um adeus, ali de uma forma meio obscura, né? meio escondida, mas ali foi um adeus à torcida do Vasco. Então, nós provavelmente ficaremos mais sem 6 jogadores. Já estamos com menos 10. Esses 10 que saíram deveriam sair, como Hernando, Marquinhos Gabriel, Zeca, Morato, entre outros aí. Tanta gente que eu nem lembro de cabeça. E podemos ficar ainda esse mês sem Miranda, Caio Lopes, Vanderlei, Castan, Daniel Amorim e João Pedro. Lembrando que um elenco é formado com mais ou menos 30, 33 jogadores. Só que nós temos 16, quer dizer, é metade de um elenco inteiro dispensado. Então o Vasco, no mínimo, aí vai precisar contratar aí de 10 a 15 jogadores, no mínimo. E até agora não contratou nenhum. Tá complicado esse ano. Se nada mudar, nada acontecer, nós vamos brigar para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Um abraço aí a todos. Você que ainda não é inscrito, se inscreve e dá aquele joinha aí. Ajuda aí, é só dar o joinha que você vai estar ajudando bastante. Só clicar aí. Se você não gostou também do vídeo, dá o dislike lá para baixo. Tanto faz, é só você estar participando do vídeo, já está ajudando muito para a gente saber como está os nossos vídeos aí todo diariamente. Valeu, galera. Um abraço aí. Se aparecer mais alguma coisa, eu entro aqui para a gente terminar os vídeos. Aí, os vídeos. Talvez. Será? Será que é o cara? Vamos ver, né?